Renan, a parte política disso, qual é a motivação do Trump, internamente e externamente? Olha, enfim, essa live vai ser muito interessante. Eu até vou me colocar aqui, até, se você me permitir, em ser quase um entrevistador do Charlão. Tá. Porque esse elemento econômico, para entender o que o Trump quer com o mundo, qual seria essa reorganização global do comércio, o que ele pretende fazer, o que os economistas que ele se consulta... Uma coisa é clara, os Estados Unidos, inclusive na figura do Trump, se sente ameaçado pela China e pelos novos blocos, né? Sim. Isso é uma tentativa de parar um pouco o crescimento dos outros, ou não? Sim, eu acho que tem um elemento que é muito específico do Trump. O Trump sempre foi favorável a essa questão de tarifa. O eleitorado dele interno, especialmente aquele eleitorado que ele conquistou na vitória nos swing states, que é um eleitorado em estados em que a indústria ainda tem um papel importante, ele precisa dar uma resposta para isso. O Peter Thiel, que é um dos empresários mais importantes no universo da tecnologia nos Estados Unidos, que participou ativamente não só da eleição de 16, com uma menor ênfase, mas agora, né, na eleição de 24, o Peter Thiel foi muito claro que o Trump precisava taxar para consolidar esses eleitorados ali no Ohio, Michigan, Pensilvânia, etc. E o que ele pretende nesse jogo, que é o que eu queria também me consultar aqui, porque, enfim, é um jogo que para muita gente está confuso, porque o Trump usa as tarifas internacionalmente não só para negociações comerciais, mas também para negociações políticas. O Trump e os Estados Unidos, eles dispõem de uma ferramenta que é essencial, que é o dólar, que é a moeda corrente no comércio do mundo, e ela é usada como reserva por outros países também. E essa arma, essa ferramenta que os Estados Unidos têm, permite que ele possa discutir tanto questões geopolíticas, que eu acho que é o que mais incide sobre o Brasil, e também questões comerciais. E aí tem uma coisa, porque tem eu estava vendo um relatório... que tem dois economistas muito próximos que são ouvidos pelo Trump, que é o Cass e o outro é o, acho que é Stephen Miller ou Misner, eu sempre erro sobre o sobrenome dele. E esses caras comentam sobre não só a questão o dólar ser utilizado como reserva para outros países, o que em certa medida diminui a competitividade da indústria americana para exportar, para valorizar o dólar, mas também o fato da balança comercial negativa dos Estados Unidos exercer uma pressão sobre o dólar, pressão no sentido de o dólar estar sempre valorizado e a competitividade americana ela fica depreciada. Portanto, os Estados Unidos perdem mercado. Isso é um problema que eles têm para lidar internacionalmente. E talvez uma das respostas que o Tari faça, isso eu ia perguntar, na verdade, para o Charles, essa é a primeira pergunta. Uma das respostas que os Estados Unidos estão trazendo é vir com a questão das tarifas, primeiro porque quando você encarece um produto externo para o americano, na prática o americano desvaloriza o dólar nesse jogo, o consumidor americano, e dois, ao impor para esses outros países tarifas e obrigá-los a comprar produtos americanos, como esses acordos vêm sendo desenhados, né? Os Estados Unidos, eles estão basicamente assim, você vai comprar, você vai aceitar meus produtos, você vai derrubar sua tarifa. Eles geram não só um incentivo a uma industrialização, que eu também vou querer saber, assim, quero entender melhor essa ideia de industrialização que o Trump fala, porque eu acho que não é só isso que leva a uma industrialização, até pelo contrário, eu acho que boa parte das tarifas que ele coloca podem gerar problemas em cadeias globais de produção. Então, novamente, outra coisa que eu queria me consultar também. Tô jogando várias perguntas pro Charles aqui, mas acho que é legal a gente ir botando esses elementos. E isso faz com que nessa guerra comercial, os Estados Unidos voltem a exportar para o mundo e supostamente, né, pelo menos acho que essa é a ideia do Trump e dessa turma, os Estados Unidos voltem a ser mais competitivos globalmente, você diminui esse problema que eles têm da balança comercial tá negativa. Eu acho que a sacada dele, assim, para ir para a parte política, né, tirando as perguntas que eu coloquei, a sacada dele tá em usar a tarifa como uma arma para resolver várias questões ao redor do mundo. Com o Brasil, as questões, a meu ver, são mais políticas do que tarifárias ou comerciais, porque o Brasil, os Estados Unidos têm um saldo positivo com o Brasil. Por mais que o Brasil aplique tarifas aos Estados Unidos. Então, quais são as questões políticas pra gente levantar? É a questão dos BRICS, eu acho que também é a questão dos BRICS. Também é a questão dos Estados Unidos fazerem um realinhamento da América do Sul, não só da América do Sul, mas da América como um todo, tanto que o Canadá foi outro que foi extremamente penalizado, mesmo sendo um país de primeiro mundo ali. Então, se o interesse americano não é exatamente
comercial nessa briga com o Brasil. E ele não tem como exigir do Brasil os mesmos centenas de bilhões de dólares em investimento como ele fez com a União Europeia ou com o Japão. O interesse tende a ser político. E se é político, em qual tema e por quê? Eu acho que eu podia abrir aqui hoje colocando esses temas, que a gente vai tentar fazer essas descobertas ao longo da live sobre qual seria esse interesse, por que ele está interferindo nesses assuntos. E eu tenho algumas suposições e a gente pode trabalhar aqui. Manda aí, Charles. Pô, 83 perguntas, né? Que o Renan fez aí em um minuto. Mas basicamente o que eu posso colocar é o seguinte: se fosse uma pizza, esse tarefaço seria uma pizza metade economia, metade política. Não é só econômico, tem a ver com economia também, mas tem muito a ver com política e não dá para a gente entender isso sem falar do crescimento da China nos anos 2000, sobre a pandemia e toda a cagada que aconteceu com as cadeias globais. Que um container, você saiu frete de $600 para $18.000 e não tinha produto nos Estados Unidos, todo mundo percebeu o quanto era frágil. Agora, ainda no início da pergunta lá do Renan, o que eu não consigo entender desse movimento do Trump é ele partir para cima de todo mundo ao mesmo tempo. O que ele está fazendo com a Rússia, o que ele está fazendo com a China, dá para entender tranquilamente. Agora, pressionar tanto a União Europeia, pressionar tanto o Canadá, o México, a Austrália, isso tudo ao mesmo tempo é uma jogada muito grande. Pode ser uma tentativa de, nos 2 primeiros anos, ter esse movimento e depois dar uma diminuída na temperatura e ter um crescimento extraordinário? Pode. Que até o Renan disse da pressão do Trump na Europa, não é só um tarifaço. Além do tarifaço, ele está senta aqui no colinho e eu quero investimentos. São 500 bilhões, 600 bilhões, agora estão falando de 700 bilhões, fábricas aqui nos Estados Unidos. Então, não é só uma questão de você ter uma tarifa maior, tem toda uma geopolítica. E o Brasil, é importante a gente frisar isso, daqui a pouco eu vou devolver a conversa para o Renan, o Brasil está fazendo um movimento interno se utilizando desse tarifaço muito grande, porque o Lula, nesse momento, assumiu uma posição, e aí, óbvio que os sistemas de inteligência que estão monitorando isso, o próprio Trump está monitorando. Gente, o Brasil, para o mundo hoje, é o líder da desdolarização, cara. O Brasil é o líder dos BRICS. O Lula hoje fala coisas que o Putin não fala e que o Xi Jinping não fala. Porque o Xi Jinping sabe que precisa negociar com os americanos também. Então a gente age de uma forma inconsequente que não se sabe o que pode acontecer. O Brasil hoje não é recebido para discutir. Esses produtos, conforme eu disse no início, que não foram taxados, partes de produtos de aço, petróleo, ou aeronaves, ou suco de laranja, não tem nada a ver com negociação brasileira, se foi o Alckmin, se alguém foi para Washington. Isso é lobby interno porque interessa aos americanos não terem um impacto na inflação. Então, hoje, esse movimento de tarifaço é metade político, metade econômico, tem a ver um combate muito grande à China e Rússia, muito grande, mas no meio Trump dá umas cotoveladas que ele deu na Índia hoje. Olha, vocês vão continuar comprando diesel russo? Toma aqui 25% de tarifa. E aí a Índia poderia ser um aliado muito grande dos americanos, assim como eles são. A Índia tem um poder muito maior do que o Brasil, muito maior, e não está brigando com os americanos como o Brasil está. Então, o movimento de hoje, é importante a gente falar de novo da prisão domiciliar, que seja do Bolsonaro, e antes a tornozeleira eletrônica, esse processo público de humilhação, depois do pedido dos americanos de ter um pouco de parcimônia. Poxa, esse processo não está tão transparente, vamos dar um pouco de transparência. Eu não estou dizendo que tem que ter uma interferência, mas a gente é como se estivesse acelerando. O Lula disse ontem, né? Falou que de socialismo no Brasil, de que tem que, de novo, acabar com o dólar, que o Brasil não precisa usar o dólar. Eu acho que o Brasil não precisa botar o galho dentro. Não é uma questão da gente, não, você acha que tem que ser puxa-saco dos Estados Unidos? Não, mas no momento, o que a gente tem? A gente tem 2 países que estão criando polos. Estados Unidos de um lado e China do outro. E a beleza do Brasil, que eu falo sempre, é o seguinte: ninguém está pedindo para que a gente escolha um lado, só que não precisa agredir o outro. Então o Brasil poderia estar tranquilamente vendendo o pezinho de frango lá para a China e vendendo a aeronave da Embraer para os Estados Unidos, apertando a mão dos dois e está tudo bem. O Brasil tem uma posição hoje que nenhum país do mundo tem. O Brasil sempre ficou bem com todo mundo. O Brasil nunca escolheu um lado, por exemplo, numa guerra. Não precisa escolher o lado do Irã ou de Israel. Pelo contrário, o Brasil senta com os dois, conversa, olha, está exagerando aqui e ali. Essa história de falar em genocídio, ou falar que a Ucrânia provocou a Rússia, essa é uma nova diplomacia brasileira, não é a diplomacia do passado. Então, o que o Brasil está fazendo hoje é provocar
essa confusão. Mas voltando à história do Renan, já para devolver a palavra, é metade político, metade econômico. Eu só não entendo essa agressão a todo mundo ao mesmo tempo. Isso que eu acho complicado. O que eu sinto da agressão o tempo todo é uma espécie de uma blitzkrieg. O Trump tá agindo em várias frentes ao mesmo tempo. Eu suspeito, né, quando eu olho aquela entrevista do Peter Thiel na virada do ano passado, e a própria presença que o Peter Thiel tem em Mar-a-Lago, que virou uma espécie de reduto de lobby que o Trump tem ali na Flórida, no condomínio dele e tal. É uma decisão política estratégica que o eleitor MAGA, o eleitor americano, entende assim, ele tá protegendo nossos empregos, ele tá entregando aquilo que ele deveria entregar por ter sido eleito. O Trump, ele entregou para os eleitores dele de 16 a 20 uma sensação de frustração. Ele ganhou com o tema da migração, com o negócio do muro, mas não teve muro. Economicamente falando, ele não foi mal, mas ele foi atrapalhado pela pandemia. Dessa vez ele quer entregar um lance da brecar a imigração, começar a fazer a tal da remigração, que é mandar de volta uma galera. Esse ponto eu não sei exatamente quão efetivo ele vai ser, mas do ponto de vista econômico, esse eleitor desses swing states que votaram muito nele nessa eleição, ele precisa entregar. E eu acho que ele tá indo rápido para essa entrega. E esses caras têm uma percepção simples da ideia de reindustrialização. A ideia de que, tarifa, deixa de vir esses produtos dos chineses que são nossos inimigos e tal, ou de qualquer um ao redor do mundo que não é nosso aliado, e a gente vai se reindustrializar. Isso bate muito com a ideia de que não é apenas a tarifa, ele usa a tarifa para negociar, foi o que aconteceu com a União Europeia, com o Japão, etc. Mas no fim, ele reduz tarifas para produtos americanos que são colocados nesses países ou blocos, e exige deles uma contrapartida que é um investimento produtivo nos Estados Unidos da parte deles. Então, os investimentos anunciados são da casa de trilhão. Se esses investimentos anunciados forem rolar nos estados que tradicionalmente você tem manufatura, boa parte desses estados são estados que o Trump quer fazer manutenção eleitoral para ele fazer, sei lá, o J.D. Vance como sucessor dele em 2028. Então, bate a estratégia, bate a ideia de que o Trump ele tá reorganizando rapidamente uma blitzkrieg esse comércio global, e o efeito cadeia que pode ter, a meu ver, é reduzir muito esse déficit que ele tem na balança comercial, que eu acho que é o principal dos problemas ali dele. Eu acho que talvez seja esse problema, me corrija o Charles, que eu não sou exatamente, não só nem um pouco da área, né? Então, mas eu acho que esse problema é mais grave do que as reservas de títulos americanos que ficam em outros países. Porque uma coisa que rola, por exemplo, a China tem essa política, ela exporta muito para os Estados Unidos, né? Então tem esse efeito dos Estados Unidos consumirem muito, vira um mercado consumidor forte, naturalmente é um país de dólar valorizado, e ao mesmo tempo eles compram títulos americanos, gerando essa pressão para o dólar ficar sempre mais valorizado, e isso diminui a competitividade dos produtos americanos nos outros países. Essa é uma estratégia que a China vem usando desde o processo de industrialização dela, vamos dizer, crescente dos anos 80 para cá. E isso é uma resposta que eles dão, que eu acho que diminui aí, vamos dizer, essa estratégia chinesa, e ele tá usando, vamos dizer, aliados e adversários nisso. Eu acho que isso na parte econômica, que eu suspeito o fato dele estar usando, vamos dizer, ele sendo tão veloz nesses ataques. Na parte política, aí indo um pouco pro Brasil, né, tem algumas coisas que são interessantes. A postura dele com México, Colômbia, Canadá e Brasil, que são talvez... Eu não incluo a Argentina, porque a Argentina já tá alinhada com o Trump. Esses são países-chave para os Estados Unidos terem uma espécie de sua reserva de poder regional, sua reserva local de poder totalmente alinhada. O Marco Rubio tem uma postura muito séria nisso, e é interessante que as posturas que... vamos dizer, as declarações mais fortes que saem sobre a América Latina, em geral, vêm do Marco Rubio. O Marco Rubio também faz, aparentemente, contato com o Paulo Figueiredo e com o próprio Eduardo Bolsonaro. Então, eles estão fazendo um realinhamento estratégico numa zona estratégica para eles, que estava meio que largada e permitindo uma projeção de poder da China nesse território. Então, a China aumentou muito a projeção de poder aqui. Chegou um momento que a própria Argentina estava sendo inserida nos BRICS, aí o Milei ele sai fora, e estavam falando agora a China de fazer um bypass no canal do Panamá, que é, na prática, vamos dizer, também controlado indiretamente aí pelos Estados Unidos. Esse bypass com uma ferrovia, toda uma estrutura logística que sai do Brasil e vai até o Peru, para que você dê o bypass no canal do Panamá e escoe essa produção de commodities do Atlântico para o Pacífico. Eu acho que eles não vão permitir isso. Acho que os Estados Unidos eles querem fazer esse realinhamento, e o que envolve a gente tem esse detalhe. Existe o detalhe da desdolarização, existe o fato que o Charles colocou, que eu vou endossar. O Lula se comportou como uma espécie de porta-voz do discurso anti-americano no mundo. Então, onde rolasse um interesse americano, seja na questão Ucrânia-Rússia, isso inclusive no período do Biden, né? Que o Lula chegou a tomar pito do Biden na questão Ucrânia.
Logo que ele assume, que o Biden meio que, tipo, ó, eu ajudei você aqui nas eleições no Brasil, aí você chega e você já se alinha com meus inimigos geopolíticos. Aí o Lula se alinha contra Israel, aí o Lula se alinha pró-Irã. O Lula não pode ver uma dividida que desfavoreça os Estados Unidos, que ele tá tomando lado. E ele começou essa presidência brasileira do BRICS, ele começou a se comportar como um porta-voz meio exasperado, meio exagerado desse anti-americanismo e de uma proeminência dos BRICS que nem o Lavrov na Rússia, né, que é meio que o porta-voz aí dos russos, nem o internacional no caso, e nem o Xi Jinping querem. Tanto que os dois tiraram o pé do Lula e deixaram o Lula sozinho nesse jogo, que eu acho que é a parte mais curiosa. Eu não acho que a China, por exemplo, vai absorver produtos americanos, produtos que o Brasil exportaria para os Estados Unidos, por exemplo. Então o Lula foi o grande otário nesse processo todo. O Lula, acho que ele quis agora nesse final de carreira política ter um protagonismo espelhado no protagonismo internacional que ele teve nos primeiros 2 mandatos, e o mundo mudou muito, o mundo não tá ligando para ele, a União Europeia tá meio que, desculpa o termo, cagando para ele também. Então ele tá numa situação que é complicada, ele botou a gente nessa situação complicada, e aí no que entra e no que tange ao Alexandre de Moraes, que eu acho que é uma pista interessante sobre Alexandre de Moraes. É a questão Bolsonaro, mas não só a questão Bolsonaro. O Alexandre de Moraes, ao atacar as Big Tech, são as grandes empresas de tecnologia americana, que são uma grande projeção de poder dos Estados Unidos no mundo. O debate... a gente tá aqui, basicamente, no YouTube, que é uma empresa americana, exercendo o nosso direito de liberdade de expressão e fazendo um debate público aqui. Ou seja, o debate público, a arena, a ágora do mundo, ela está nas redes sociais e elas são majoritariamente norte-americanas. Quando o Brasil, através do Alexandre de Moraes, começa a vir não apenas com a regulamentação das redes, mas com uma política draconiana no trato com as redes sociais, por conta do inquérito do Alexandre e tal, e ao fazer isso, eles culminam, no caso do X, em derrubar a rede social no Brasil, e o Alexandre de Moraes, que se coloca como uma espécie de defensor... E cobrar da Starlink também, né? Cobrar a multa do Starlink. E o Alexandre de Moraes, ele vai para uma estratégia de... na verdade, ele solta é a tese dele para se tornar professor titular da USP. Ele solta um livro explicando qual é o método brasileiro de combater o populismo fascista de direita no mundo. É como se o Brasil estivesse te propondo a ser um inimigo aberto das empresas de Big Tech americana e sinalizando pro resto do mundo, olha, nós aqui no Brasil sabemos como combater esses caras, por que vocês não imitam? E é real, os brasileiros, vamos dizer, o Alexandre de Moraes, eu já vi jornalistas próximos deles querendo propor, vejam a solução brasileira de enfrentamento. Eles queriam fazer uma espécie de um firewall aqui no Brasil, né? E eles querem apresentar ao mundo essa alternativa. Naturalmente, isso atenta contra o interesse dos Estados Unidos e do Donald Trump, que se tornou aliado dessas empresas. Então, acho que esse é um elemento que ainda não estão colocando tão em conta, e eu acho que a gente vai ter que trazer muito, porque é um elemento central sobre projeção de poder norte-americano aqui, mas sobre uma ousadia que não só o Lula teve, junto com o BRICS, etc., mas que o Alexandre de Moraes e o regime brasileiro teve em querer oferecer ao mundo uma alternativa de enfrentamento e de censura, em certa medida, às redes sociais, que são empresas americanas. E acho que eles vão punir a gente severamente se a gente continuar com isso.